Querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja. Sempre um prazer falar com vocês diretamente dos estúdios da nossa querida ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Estamos iniciando aqui um terceiro trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020 de uma forma inusitada. Por conta da pandemia, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus não nos fornece no terceiro trimestre, uma lição de escola dominical. Então nós aqui em Criciúma, nós convencionamos juntamente com a diretoria da igreja, com a nossa presidência, que nós destacaríamos esse terceiro trimestre como o trimestre do discipulado. O lema da nossa igreja aqui em Criciúma é "Todos por uma igreja mais relevante". E nada mais relevante do que anunciar o Evangelho, discipular as vidas para marcar a importância da igreja dentro de uma sociedade. Então estaremos aproveitando esse tempo para preparar e aprimorar os nossos conhecimentos no discipulado. A primeira lição que nós teremos agora nesse próximo domingo, dia 5 de julho do ano de 2020, é o discípulo e a Bíblia Sagrada. Nós precisamos levar os nossos alunos, os nossos discipulandos ao conhecimento da Bíblia Sagrada. Ao passo que nós estaremos fazendo esse trabalho, também estaremos reciclando o conhecimento básico, primário dos nossos crentes na Bíblia Sagrada. Há muitos novos convertidos que passaram pelo discipulado, pessoas que há pouco tempo começam a caminhar conosco em fé, até passaram por um discipulado, talvez em algumas igrejas não. Então nós vamos fornecer esse tempo para os nossos alunos aprenderem a palavra de Deus ou reciclarem os seus conhecimentos acerca do conhecimento da Bíblia Sagrada propriamente dita. Então está aí o título, o discípulo e a Bíblia, e nós temos o texto de ouro para esse domingo, Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em um mundo de trevas, de ignorância espiritual, nós estamos num curso chamado Vida. Jesus falou também, o salmista diz, melhor dizendo, entrega o teu caminho, ou entrega a tua vida, entrega a tua história, entrega o percurso da tua história ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse percurso, infelizmente, ele está obscurecido por conta da queda, do pecado, do engano, do erro, das iniquidades da humanidade, e é a palavra de Deus que vai iluminar esse caminho, esse percurso, para que nós atinjamos a vida eterna. Então esse salmo é extraordinário, ele é tradicional, nada melhor que o Salmo 119, versículo 105, para nós começarmos a nossa aula e falarmos da Bíblia Sagrada propriamente dita. Temos para esse domingo 4 tópicos. Primeiro, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros. O segundo, Bíblia Sagrada, significado do termo e a história. Bíblia Sagrada, no 3, a estrutura literária e a sua mensagem. E temos então no tópico 4, recomendações para o estudo da Bíblia Sagrada. Nós temos a introdução da nossa lição, conhecida também como o livro dos livros. A Bíblia é o livro dos livros por excelência. A Bíblia Sagrada apresenta em seus textos tudo aquilo que precisamos saber acerca de Deus. Nada mais, nada menos. O que Deus quis nos revelar está na Bíblia Sagrada. É claro que a Bíblia não é toda a palavra de Deus, no sentido de esgotar a mente do nosso Deus. A Bíblia é todinha a palavra de Deus, mas Deus é maior do que a Bíblia e a ciência de Deus ela é infinita quando comparada à nossa capacidade de pensar, de interagir, de entender as coisas. Então o que Deus quis nos revelar para essa existência, para essa vida, está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada também vai revelando os atributos ou as qualidades de Deus, e aí você, professor, vai também falando aos seus alunos que Deus tem muitas qualidades ou atributos que comunicam-se conosco, como, por exemplo, o amor. Deus é amor, diz a Bíblia Sagrada. Deus é bondade. E esses atributos são atributos que a nossa humanidade alcança, porque Jesus nos
dá um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Se Deus é amor e Ele, pelo seu Espírito, nos dá a condição de amar, esse atributo, essa qualidade de Deus, essa essência que Deus tem, ela se comunica com a nossa essência. Mas há atributos que são incomunicáveis, como, por exemplo, a onisciência. Nós não temos capacidade de saber todas as coisas. Como, por exemplo, a onipresença. Nós não conseguimos estar em todos os lugares, muito menos a onipotência, fazermos tudo que nós quisermos em qualquer momento. Ou seja, esses atributos de Deus são incomunicáveis. A Bíblia Sagrada nos fala deles, mas nós não, de maneira nenhuma, conseguimos os experimentar ou nos comunicar com eles. Então a Bíblia vai falando desses atributos que comunicam e esses que não comunicam conosco, o pensamento de Deus, e aí Isaías diz que os pensamentos de Deus são bem mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus também são mais elevados, e a Bíblia Sagrada vai exaltando Deus através dessa ciência maravilhosíssima. Lá no Salmo 139, o salmista vai falando de um Deus que conhecia a sua história antes mesmo de ela existir. E aí então ele diz: tal ciência para mim é maravilhosíssima, é esse pensamento. A vontade de Deus sempre é boa para conosco, muito embora a natureza caída do ser humano foge dessa vontade, mas Deus, por sua bondade, Ele vai nos chamando com amor eterno ao conhecimento da sua vontade. E quando nos prostramos a essa vontade, que está inserida na palavra de Deus, nós somos abençoados. Então também há na palavra de Deus um plano de Deus para a humanidade, que é salvar todo mundo na pessoa de Jesus, e há promessas extraordinárias. Há quem diga que há mais de 32 mil promessas na Bíblia Sagrada para todos aqueles que amarem ao Senhor. Então, além disso, a Bíblia Sagrada se constitui como a única regra de fé e prática ou conduta para todo o cristão. O cristão, ele vive nesse mundo, ele interage com pessoas nos seus mais variados contextos de vida, seja no profissional, seja no acadêmico, seja no familiar, enfim, em todos os contextos em que nós estamos, e há muita ciência aplicada nesses contextos, principalmente na questão das academias. Então nós vamos aprendendo, interagindo, vamos lendo, conhecendo autores, ciências, etc. e tal, mas, na verdade, para o cristão, aquilo que é essencial, aquilo que não pode faltar, é o conhecimento da palavra de Deus, para que o nosso caminho se paute na vontade de Deus. E é isso que nos levará à eternidade, e é isso que deve ser a nossa primazia, de sorte que é a palavra de Deus que vai guiando toda a estrutura ética e moral de um cristão. Então, a prioridade, ou aquilo que é a essência da nossa prática de fé, está na Bíblia Sagrada. E eu trago aqui para vocês um livro do pastor Antônio Gilberto, o livro A Bíblia, o livro, a História e a Mensagem. É um livro muito pequeno, 107 páginas, mas que desde a minha adolescência eu trago comigo como um livro que me inseriu nas Sagradas Escrituras. E aqui na página de número 16, ele coloca aqui alguns fatos da Bíblia que eu queria repartir com vocês aqui. Rapidamente, que não dá meia dessas páginas. Diz o seguinte: o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. O menor, o Salmo 117. O maior livro, o livro dos Salmos, e o menor, a terceira epístola do apóstolo João. Esses são alguns fatos da Bíblia. E ele continua. O maior versículo, Esther 8, versículo 9. E o menor, Êxodo 20, versículo 13. Os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra Deus. O nome não aparece, mas Deus está presente nas suas obras em ambos os livros, tanto de Esther como de Cantares. Há na Bíblia 8.000 vezes a palavra Senhor. Olha só a importância do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico ao 37 de Isaías. O primeiro livro impresso do mundo foi a Bíblia, e isso ocorreu em 1452 em Mainz, na Alemanha. A Bíblia não contém erros ou contradições. Isso aqui é muito interessante. O que há é dificuldade de tradução e talvez má compreensão, incapacidade humana ou falsa aplicação de alguns dos seus textos. A Bíblia levou mais de 1.500 anos para ser escrita, e isto incluindo o chamado período interbíblico, ali que passa de Malaquias até Mateus, e esse período ele equivale a 400 anos.
Os escritores da Bíblia foram cerca de 40 e pertencem às mais variadas profissões. Traduções das escrituras até agora, 1.710 línguas, isso quando o saudoso Antônio Gilberto escreveu esse livro, e ele diz que ainda restariam naquela época 1.500 línguas em que a Bíblia não foi até agora traduzida, ou seja, 1.500 línguas não alcançaram ou não receberam ainda a palavra de Deus, 1.710 línguas sim, totalizando então 3.210 línguas onde a Bíblia Sagrada deveria estar traduzida, mas a maior parte já estava sendo traduzida então. Nós vamos aqui para o primeiro tópico da nossa lição, e o primeiro tópico, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros. O primeiro subtópico, então, vai dizer que a Bíblia Sagrada é o alimento espiritual do cristão. Nós vamos combinar assim, professor, você pode dar um pause aí na tela, você pode ler o nosso slide e eu vou sintetizando o que o nosso slide está querendo dizer. Então, quando você for discipular o seu aluno, você deve estar preparado, conhecendo a Bíblia Sagrada, tendo o manuseio da Bíblia, familiaridade com o texto, você deve provocar ou instigar o discipulando, o aluno, a fazer da Bíblia Sagrada o seu alimento diário. Por quê? Porque a palavra de Deus está na Bíblia Sagrada. E o homem, ou salvo, o cristão, ele jamais pode passar um dia sem se alimentar, da mesma forma a palavra de Deus. Porque diz ali Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus, ela jamais envelhece. Ela se renova como as misericórdias de Deus a cada manhã. Então o ser humano, por mais que ele lê a Bíblia Sagrada, mais vontade ele tem de conhecer, de penetrar, de se aprofundar na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela jamais será exaurida pela mente humana. O pastor Gesiel Gomes, que foi um dos grandes pregadores, ou é ainda um dos grandes pregadores da nossa denominação Assembleia de Deus, certa vez eu ouvi ele num seminário dizer que para ele começar a entender um texto, ele precisava ler o texto pelo menos 7 vezes. E depois dele ler 7 vezes consecutivas o mesmo texto, aí então ele começava a ler o texto novamente para começar a meditar no texto e extrair dele tudo aquilo que ele queria ou a alma dele almejava. Se para um texto comum ele já fazia esse exercício, esse esforço, ele já se condicionava dessa forma, a palavra de Deus então, com o auxílio do Espírito Santo, ela nos motiva a sempre retornar no texto bíblico e dele extrair várias lições para nós. É como o alimento diário que você vai comendo. Quantas vezes você já comeu, por exemplo, bife, um ovo frito, arroz com feijão, uma macarronada? Então, se você fizesse, ou se nós tomarmos, melhor dizendo, por analogia, o alimento que a gente consome, a gente perde as contas de quantas vezes a gente vai comer macarronada durante a vida. E cada vez que nós comermos, ela sempre vai estar saborosa para o nosso paladar. Assim também a Bíblia Sagrada, ela não pode ser desprezada. Ninguém deve enjoar-se da palavra de Deus, sentir o fastio pela palavra, porque é uma necessidade para a nossa vida cristã estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Então, a importância da Bíblia Sagrada. Aqui, então, o texto vai dizendo ali, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e não conhecer as Escrituras e o poder de Deus é a causa de muitos erros. Jesus falou isso em Mateus 22 e 29. Nós precisamos conhecer a Bíblia, como eu falei, esse exercício de literatura, esse condicionamento, como um atleta lá nas suas modalidades esportivas, ele treina, se condiciona. Assim como qualquer profissional ele precisa se preparar, um cristão ele precisa conhecer a palavra de Deus. Então precisa conhecer questões de idioma, suas divisões, suas temáticas, as suas traduções, as suas temáticas, estilos literários. Isso com o tempo a gente vai conhecendo melhor. Então, conhecer a Bíblia é o primeiro passo para então darmos importância à palavra de Deus. Segundo passo que eu sugiro aqui também é instigar os nossos alunos a pensar, a meditar na Bíblia Sagrada. Ter um conhecimento técnico ajuda,
e meditar na palavra de Deus vai melhorando esse condicionamento para que então a gente consiga viver biblicamente. Então veja essa dinâmica, conhecer, pensar e viver biblicamente. Então, quando o cristão chega nesse ponto de estar vivendo biblicamente, é porque ele meditou muito na palavra e ele, a partir de um momento, começou a conhecer. Então, aqui ele está dando prioridade à palavra de Deus na sua vida. 3. Subtópico 3. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. Aqui no nosso slide vai dizer que a Bíblia Sagrada ela é inerrante e inspirada. Quando nós falamos de inspiração, nós estamos falando do movimento pulmonar de inspirar o ar, e quando nós inspiramos, nós estamos renovando as nossas células do corpo. Quando a Bíblia Sagrada ela usa essa linguagem da inspiração, fala de um Deus que se inspira, embora Deus sendo Espírito, nós então, na nossa vida, a gente compreende como Deus age lá em cima. Então ele se inspira, ele pensa, deseja, projeta e ele expira. Quando ele expira, ele nos dá a sua palavra, ou a Bíblia Sagrada para nós aqui. Então, quando nós recebemos a expiração, nós nos inspiramos. Deus sopra a palavra, nós nos inspiramos. A palavra entra em nós e nós recebemos vida. De sorte que a palavra de Deus ela também é inspirada e universal. Em qualquer parte do mundo, qualquer ser humano de todo povo, tribo e nação, ao receber a palavra de Deus, ele levará um impacto da vida de Deus, da inspiração divina. E ela também é inerrante. Como eu li aqui do livro do pastor Antônio Gilberto, na Bíblia não há erros. Embora tudo contribuiria para ter erros. Por quê? Por conta do tempo, 1.600 anos, da construção, da revelação da Bíblia Sagrada, dos 40 autores em lugares diferentes, com culturas diversas, das mais variadas profissões. Então, esse passar do tempo, esse desenvolvimento cultural, etc. e tal, isso poderia gerar conflitos e erros. Mas, por incrível que pareça, não há erros. O que nós observamos, talvez em algumas traduções, em algum manusear da palavra de Deus, algumas pequenas contradições. Mas a essência da mensagem, ela está totalmente preservada e não há erro na palavra de Deus. Eu coloco aqui também que não há nenhuma contradição na mensagem da Bíblia Sagrada, seja nas questões éticas, morais e espirituais, ou seja, a Bíblia Sagrada ela eleva o ser humano nessas questões da ética, da moral e da espiritualidade. Nós temos aqui o segundo tópico da nossa lição, a Bíblia Sagrada e o seu significado do termo e também na história. E aqui no primeiro slide a gente vai aprender que a palavra Bíblia ela vem do grego que significa livros ou uma pequena biblioteca. Você, professor, deve então chamar a atenção para o seu aluno, para o seu discipulando, para todos os livros da Bíblia Sagrada e na hora do discipulado, em todas as Bíblias ali no começo, há um índice daqueles livros ali. Então você leve os teus alunos a conhecer todos esses livros. Leia com ele com calma, com paciência, do Gênesis ao Apocalipse, faça esse exercício para que ele possa ser introduzido à palavra de Deus. E aqui eu coloco para vocês que esse termo Bíblia, ou Biblion, ele foi dito a primeira vez pelo bispo João de Constantinopla, que era um grande orador do século IV, e ele era um homem que tinha uma pregação puritanista, chamava a atenção dos cristãos à santidade, à pureza de vida, à pureza de alma, e ele era um grandioso orador. E no século VII, ele foi chamado pelos bizantinos de João Crisóstomo, ou João Boca de Ouro. Ele foi um grande pregador e ele foi o primeiro dos pregadores na história do cristianismo a chamar o conjunto dos livros, que era chamado de o cânon, a régua reta, aquele compêndio de livros que foram escolhidos pela igreja como inspirados por Deus. Ele foi o primeiro a chamar, então, os livros de a Bíblia. Olha que interessante, isso é um fato interessante da nossa história. E nós temos aqui as línguas originais da Bíblia. Então, a Bíblia não é um livro de um autor somente, isso é um detalhe muito importante.
E esse livro ele é escrito desde a revelação no deserto de Midian a Moisés, até no Apocalipse com São João. Nesse período, são mais ou menos 1.600 anos, de 1.500 a 1.600 anos. As datas elas não são tão precisas, mas é nesse intervalo de 16 séculos que a Bíblia Sagrada ela vem sendo escrita, revelada e ela vem sida por Deus montada na história. E Deus ele vai trabalhando na história com provisão, com providência, não permitindo que o seu projeto de nos revelar a sua palavra fosse de alguma forma alterado ou deturpado. Então, são 1.600 anos, são 40 homens, como eu já falei aqui. E aí, então, no Antigo Testamento, o idioma é o hebraico, que é o idioma do povo de Israel, que é descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Então, o idioma hebraico é o idioma que tem uma origem semítica. Ele é lá da Mesopotâmia, ele é semita porque ele advém lá dos filhos de Noé. Então, quando você fala do hebraico, da língua original do Antigo Testamento, e aí nós pensamos que ela tem uma ascendência semítica, isso vai nos aproximando de Sem, um dos filhos de Noé e da Arca de Noé. Então você vai vendo que há uma relação histórica entre tudo aquilo que já é documentado com aquilo que a Bíblia Sagrada ela vai nos revelando. Depois nós temos um período no Antigo Testamento em que Israel ele é cativo pelos caldeus e há uma mistura do idioma caldeu com o hebraico e gera-se então um outro idioma ali que nós vamos chamar de aramaico. E esse aramaico, ele vai perdurando por alguns séculos, e inclusive Jesus ele cita algumas palavras no Novo Testamento nessa língua aramaica. Ali pelo período interbíblico nós temos aquela elevação do Império Helenístico, temos o grego clássico, temos ali os grandes escritos gregos da filosofia, temos ali toda aquela mitologia, aquele grego mais antigo. Mas já no tempo do Novo Testamento, nos Evangelhos, em Cristo, ali no Império Romano, nós temos a profusão por todo o Império Romano do idioma grego koiné. Koiné no grego quer dizer comum, ou seja, é como hoje a maioria das pessoas falam o inglês, não aquele inglês erudito, mas aquele inglês que nos abre portas pelo mundo inteiro. Assim é o grego koiné. E isso aqui, professor, é algo que você pode chamar a atenção do seu aluno. Por quê? Porque Deus não escolhe a língua clássica grega para trabalhar a sua grandiosíssima mente num idioma que pudesse chegar perto da grandiosidade do seu pensamento. Não. O Deus eterno, altíssimo, elevado, etc., ele desce e ele vem aos populares, ele vem às gentes, ele vem aos humildes, de forma a ser entendido no idioma mais comum que poderia ser falado naquela época. Então o nosso Deus não é um Deus rebuscado, não é um Deus arrogante, o nosso Deus é um Deus humilde, basta ver aqui o idioma que ele escolhe para ser conhecido na plenitude dos tempos de todo o mundo. Então, quando nós pensamos nessas coisas, onde Deus se revela com instrumentos simples para os simples, aí nós entendemos que o trabalho do discipulado, ele é maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus simples para pessoas simples, e nós também somos simples, e vai dar tudo certo em nome de Jesus de Nazaré. Então, a síntese histórica da Bíblia Sagrada enquanto livro, e eu tenho aqui na página 14 do meu livro, aqui também, uma síntese histórica da Bíblia Sagrada. E aqui nós vamos vendo que no texto que nós temos em tela, nós temos as pedras que Moisés escreveu. No tempo do Antigo Testamento, na evolução, chegamos aos papiros, que são folhas vegetais. E já nos tempos do Novo Testamento, nós temos ali, então, os pergaminhos que são feitos com peles de animais. Pastor Antônio Gilberto, então, ele vai dizendo que nessa evolução da pedra para o papiro, para depois o pergaminho, nessa construção de 1.600 anos, 40 autores falando pela inspiração divina, debaixo do poder e da graça de Deus, eles vão nos dando a Bíblia Sagrada, que agora ela está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento.
E testamento fala então de um documento, de uma garantia, fala de herança. Então Deus ele está compactuando, Deus está nos dando a garantia da salvação através dos seus testamentos, das suas alianças, no Antigo Testamento com Israel e no Novo com a igreja, os salvos, os remidos. Então nós temos aqui a divisão dos livros 66, 39 no Antigo, 27 no Novo, e a divisão do Antigo em 39 livros vem da Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, para os hebreus que viveram no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, e que não falavam o hebraico, né, que já estavam influenciados por esse império helenístico, ali, o idioma grego. Então foi traduzido do hebraico para o grego para que todos pudessem ter acesso ao Antigo Testamento, que originalmente foi em hebraico. E Septuaginta por quê? Porque foram 70 tradutores que fizeram essa tradução no século III antes de Jesus. Então a divisão em capítulos aqui começa a ficar interessante para nós. São 1189 capítulos, e 929 são no Antigo Testamento, 260 no Novo. A divisão em capítulos foi feita em 1250 por Hugo de Sancto Caro, um abade dominicano estudioso das Escrituras. Para ler a Bíblia, olha só, você pode ensinar ali o seu discipulando. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 5 capítulos a cada domingo e 3 nos demais dias da semana. Você já formula. Tem alguns formulários ali que a pessoa coloca todo dia, vai preenchendo, dá a Bíblia Sagrada em um ano. Mas assim, de cabeça, numa linha geral, 5 capítulos a cada domingo e nos demais dias da semana, 3. A gente vai então completar a Bíblia em um ano. Nós temos aqui a divisão em versículos, são 31.173 os versículos, 23.214 no Antigo e 7.959 no Novo. Então essa divisão foi feita no texto grego em 1551 por Robert Stevens, um impressor lá em Paris. O Antigo Testamento em hebraico foi dividido em versículos por Rabi Marduk Yonatan em 1445. Então, como classificamos os livros da Bíblia? 66 livros da Bíblia estão situados em ordem cronológica, e sim de acordo, não estão situados em ordem cronológica, melhor dizendo, e sim em temas. É bom ter isso em mente, estudar a Bíblia, pois se evitarão muitos maus entendidos, especialmente nas partes históricas e proféticas. Lá na frente a gente vai falando, então, dos estilos literários. A Bíblia Sagrada, na sua estrutura literária e na sua mensagem. Já falamos aqui do Antigo e do Novo Testamento, nessa leitura que eu dei aqui do pastor Antônio Gilberto, com a diferença que lá na Bíblia Católica nós temos 7 livros a mais, e alguns deles estão no período interbíblico e falam da história de Israel, principalmente ali aqueles livros de Macabeus, e vão falando de como foi a saga da família dos Macabeus contra o Império Romano. São livros históricos, mas que não têm um conteúdo doutrinário, e muitas vezes eles até entram em choque com a soteriologia cristã, com a doutrina da salvação, que está muito coesa nesses 66 livros que os evangélicos eles consideram como inspirados na Bíblia Sagrada. Nós temos aqui o Antigo Testamento. O Antigo Testamento trata da criação de todas as coisas, inclusive do homem, relata o dilúvio, a história da nação eleita por Deus, que é Israel. Então o Antigo Testamento fala de um testamento, uma aliança entre Deus e esse povo de Israel. Então nós temos aqui a divisão por temas, então, da Bíblia Sagrada. Então, primeiro, nós temos o Pentateuco, a lei. São os 5 primeiros livros, que vai de Gênesis até o Deuteronômio. Vai tratando da criação, a história dos patriarcas, a origem do povo de Israel. Depois nós temos ali, no Antigo Testamento, livros históricos, que vão falando de uma história de Israel. Começa com Josué, na entrada da Terra Prometida, e vai até o livro de Ester. Então, esses são tratados como livros históricos, vão falando, então, de uma progressão de Israel ao entrar na Terra Prometida até ali nas dinastias de Israel. Apresenta a história da constituição de Israel como nação, desde o período dos juízes até a origem dos reis, como eu acabei de falar. Também relata a reconstrução dos muros e do Templo de Jerusalém,
depois do exílio babilônico. E nós temos uma seção que é chamada de livros proféticos, divididos entre maiores e menores. O livro poético, melhor dizendo, estava pulando ali, me desculpem. De Jó até Cantares de Salomão, falam de poesias, da cultura de Israel, e a cultura de Israel intimamente ligada ao quê? À adoração ao Deus Jeová. Ou seja, como Israel era uma teocracia, então a cultura de Israel era toda umbilicalmente ligada à adoração de Israel. E isso faz com que toda a cultura de Israel esteja permeada com a presença divina, com a lei de Deus, com a inspiração de Deus, como nós falamos até aqui. E há uma riqueza, uma beleza de linguagem extraordinária nesses livros. E depois temos os proféticos, agora sim, de Isaías a Malaquias, que se dividem entre maiores e menores. Os maiores não é porque eles têm mais importância, mas é porque os livros mesmo, eles são maiores. E esses menores são 12 que vão ali de Oséias até Malaquias. Então vejam bem, gente, nós temos aqui essa divisão do Antigo Testamento e agora nós vamos entrar no Novo Testamento. E o professor deve, então, dar uma importância muito grande ao Novo Testamento, porque vai falando de Jesus, a formação da igreja, toda a estrutura de salvação, e aqui não há nenhum tipo de divisão entre a concepção católica e a evangélica acerca dos livros da Bíblia Sagrada. Aqui nós temos, então, uma coesão de pensamento, e o Antigo Testamento, ele é, acima de tudo, uma cosmovisão de Israel. Vai falando de Deus, a sua relação com Israel, um Deus que está chamando um povo para que desse povo nascesse o Salvador do mundo. É por isso que Jesus disse à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Então, Israel no Antigo Testamento tem uma cosmovisão, toda a sua história, e quando Deus se revela a Moisés, Moisés resgata desde Adão até aquele momento de Israel na saída do Egito, como Deus trabalhou para que eles chegassem ali. Depois nós temos toda a formação do culto de Israel, a história dos reis, os profetas participando dos reinados, a queda dos reinos e depois a volta para Jerusalém, um período de silêncio, e agora entramos no Novo Testamento, e aqui no Novo Testamento nós vamos falar de salvação propriamente dita. Então nós temos biografia no Novo Testamento, os 4 evangelhos falando da biografia de Jesus. Bio fala de vida, grafia de estudo, o estudo da vida de Jesus. Nós temos no livro de Atos um relato histórico do princípio da igreja, e ali muitos novos convertidos, discipulandos, eles vêm com aquela igreja, aquela ideia da igreja institucionalizada, da primeira igreja, etc. E no livro de Atos nós vamos responder muitas questões para esses nossos alunos, como por exemplo, qual o nome da igreja de Jesus? Aonde ela foi fundada? Qual o endereço? Como ela foi institucionalizada? Será que tinha estatuto? Nada disso. Nós vamos ver que na igreja primitiva eles viveram a plenitude, o ápice da vida cristã, chegaram o mais perto possível do ideal de uma igreja perfeita, e eles em nenhum momento tocaram em nome de igreja, de estrutura, e não havia donos, nada. A igreja estava livre, a palavra de Deus era livre, os crentes viviam na plenitude do Espírito Santo, e é assim que nós devemos agir até hoje, debaixo da graça de Deus, sem nenhum tipo de adoração por placas denominacionais. Nós não fazemos parte de um ismo ou de um movimento cristão, ou de um movimento religioso, melhor dizendo. Nós somos cristãos, a igreja de Deus, os tirados para fora, aqueles que conheceram a pessoa de Jesus, e os evangelhos estão ali revelando, e fazemos parte dessa igreja de Atos, que é a parte histórica do Novo Testamento. Depois nós temos as epístolas de Paulo e as gerais. Então Paulo vai estruturando todas as doutrinas da igreja, e depois nós temos epístolas gerais também, que as de Paulo geralmente são... As de Paulo foram pastorais e elas foram destinadas a igrejas como aos romanos, aos gálatas, aos filipenses, colossenses. Nós temos as pastorais que foram dadas ali a Timóteo, a Filemon, e a Tito. E nós temos as epístolas gerais do apóstolo Pedro,
nós temos ali do apóstolo João, nós temos a de Judas, que eram para todos os cristãos. As epístolas são instruções doutrinárias da igreja. E terminamos o Novo Testamento com Apocalipse, que é pura profecia ou revelação. Então esses são os 4 gêneros que nós temos gêneros literários que temos no Novo Testamento. Agora nós vamos chegar ao final dessa lição e nós vamos entrar para a prática. Conhecemos a estrutura da Bíblia. Você ali na sua aula, você vai tirando certas dúvidas também do seu aluno, mas agora a gente precisa terminar essa nossa lição dizendo para o nosso aluno que a Bíblia Sagrada não é um livro que deve ser estudado de forma racional ou científica. Eu, quando estava no 2º grau, tive um professor de português, o Maurício, e ele dizia para mim que ele, quando se formou em letras, teve que ler a Bíblia, ele achava a Bíblia um livro muito chato. É claro que aquele professor que eu tive, ele não compreendeu a mensagem da Bíblia e ele analisou a Bíblia por um viés científico. Se nós formos analisar a Bíblia dessa forma, certamente cairemos em erro. Agora, se lermos a Bíblia Sagrada e nos aproximarmos dela de forma devocional, nós vamos entender que a primeira coisa que eu devo fazer ao me aproximar da palavra de Deus é me prostrar em adoração e oração. Então, a oração faz parte das práticas de uma autêntica vida cristã. A oração é um movimento de mão dupla. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Então eu vou para a presença de Deus e eu peço, Deus, eu estou diante da Tua palavra e eu peço que o Senhor me ajude a eu compreender a tua vontade para com a minha vida. Então, se não houver esse movimento de contrição de alma, se não tiver esse movimento de humildade, nós não conseguiremos extrair da palavra de Deus a vontade de Deus. E quando nós estamos em oração, nós ainda temos o auxílio, segundo o apóstolo Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 8, do Espírito Santo, que geme, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está intercedendo entre nós e Deus, e ele está então buscando o favor de Deus sobre a nossa vida. Então, com oração é que nós chegaremos ao âmago da vontade de Deus através da Escritura para a nossa vida. Depois, estudar a Bíblia e praticando os seus ensinos. Lembra que eu falei lá no começo da lição? Conhecer, pensar e viver biblicamente? Então, viver é praticar. É certo que a Bíblia não é um livro de regras, um estatuto, aonde eu vou me guiando, deixa eu ver o que eu vou fazer agora, como não como, visto ou não visto, falo ou não falo, olho ou não olho, penso ou não penso, não é assim. O Novo Testamento vai nos ensinando que nós vivemos na lei do Espírito da vida. Então nós andamos na lei do Espírito que nos fez reviver, que nos regenerou para Deus. Então é o Espírito que vai nos guiando e vai nos movendo a compreender a palavra de Deus. É uma dinâmica tão eficiente que isso não dói, que isso não pesa, que isso não dá dúvida. A gente vai caminhando naquela certeza, na paz da alma, e nós vamos conquistando de Deus a sua vontade. Então eu vou aprendendo com a palavra de Deus como Cristo pensava, como Cristo agia, como Cristo fazia, como ele tomava suas decisões, e depois eu olho para os apóstolos, eu olho para os grandes ícones, os heróis da fé, e eu vou trazendo esses ensinos para a minha vida e tudo vai dando certo. O apóstolo Pedro mesmo diz, na sua primeira epístola, capítulo 2, que Cristo nos deixou as suas pisadas para que seguíssemos o seu exemplo. Então é em Cristo Jesus que nós conseguiremos então praticar a palavra de Deus todos os dias. E depois estudar a Bíblia usando referências. Ou seja, a gente vai ler um texto bíblico e aquilo que nos trazer um pouco de dificuldade, a gente vai buscando outros textos e então a gente vai conseguindo completar e formular um pensamento e um texto vai respondendo a um outro texto. Por exemplo, eu termino aqui essa lição dando um dos exemplos mais clássicos de que a Bíblia Sagrada, ela responde à própria Bíblia Sagrada e que um texto fora de um contexto gera um pretexto ou cria-se uma heresia. Por exemplo, quando Jesus diz para Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele diz assim, Pedro, tu és uma pedra. Então, no grego, ele está dizendo, tu és uma pedrinha, um fragmento de uma rocha. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não nesse fragmento de rocha, Petros, mas na Petra, que é ele mesmo. Aí alguém diz assim, não, mas se você analisar esse texto de 16 e 18 de Mateus, Jesus está falando com Pedro. Pedro, tu és Petros, e sobre você eu edificarei a minha igreja.
com aprofundar ali do estudo bíblico, você vai olhar ali na etimologia, Petros é um fragmento de pedra. Ele está falando, tu és Petros, e sobre essa Petra. Então ele não está usando a mesma palavra. Só que daí lá na frente o apóstolo Pedro vai dizer que quem é a pedra da nossa fé? Quem é que é o fundamento da fé da igreja? Ele vai dizendo que Jesus é a pedra de esquina, que Jesus é a pedra que foi desprezada, que Jesus é a pedra angular. O próprio apóstolo Pedro, em seus textos, vai revelar que Jesus é a pedra que a igreja está fundada em cima dela. Então você vê, você pega um texto sozinho, você pode gerar algum tipo de conflito, mas daí você vai num outro texto bíblico e esse texto vai completar aquele outro texto, vai se encaixando e vai se formulando um pensamento. É assim que temos que fazer. A própria Bíblia vai nos fornecendo em outros textos, textos que vão se completando a outros e vão formando, então, a grande verdade de Deus nos nossos corações. Então, concluindo, nessa lição nós estudamos a Bíblia Sagrada no seu aspecto, na sua importância, na sua história, estrutura e mensagem. Ficou claro que não podemos, enquanto cristãos, deixar de ler, de estudar e praticar os ensinos da Bíblia Sagrada. Então, na prática, leia a Bíblia diariamente, anotando suas dúvidas para as próximas aulas. Então, você como professor deve instruir o aluno. Você essa semana vai lendo os textos bíblicos aqui, você vai indicando os textos que estão na própria lição para ele. Se possível, use um dicionário bíblico para acompanhar as suas leituras da Bíblia, e nós indicamos o dicionário bíblico de Orlando Boyer com 10.000 verbetes ou 10.000 palavras. Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer é um grande material para você indicar para o seu aluno de discipulado. E depois, não creia em nenhuma manifestação espiritual ou aconselhamento que não tenha fundamento bíblico. Já que falamos que há referências bíblicas que podem completar a própria Bíblia, então nós não precisamos mais de manifestações espirituais para nos dar fundamentos doutrinários ou de ensino. Isso a própria igreja em 2000 anos foi construindo os seus fundamentos doutrinários. Os dons espirituais, dentro do pentecostalismo, que é a nossa seção de fé cristã, nós cremos na atualidade dos dons espirituais e sabemos da utilidade dos dons, que são o quê? Que são recursos emergenciais de Deus para o socorro da nossa vida cristã. Muitas vezes nós estamos num dilema espiritual, numa batalha espiritual, e Deus vem e usa seus instrumentos, usa a sua palavra, os dons, enfim, para que nós possamos estar revigorados e confirmar, apenas confirmar aquilo que a palavra de Deus já havia dito. Não há nova revelação, não há um novo mandamento além do que está na Bíblia Sagrada. De sorte que a manifestação espiritual, ela deve estar de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Então aqui estão os nossos expedientes, os créditos das pessoas envolvidas nesse projeto. Ore por essas pessoas para que Deus continue dando graça. E nós agradecemos a sua participação, a sua audiência, pedindo que você curta, que você compartilhe, para que o nosso canal comece a ganhar cada vez mais relevância nessa plataforma e essa mensagem seja divulgada. Se você não é da Assembleia de Deus em Criciúma, você pode então também entrar em contato conosco, e aí aqui estão os telefones, e quem sabe você pode instaurar ou instituir, melhor dizendo, o discipulado aí na sua cidade, e teremos o prazer de contribuir aí na sua igreja local com esse trabalho de discipulado. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus de Nazaré. Na escola dominical.